apresentação dos resultados dos testes da Comprove, Paulo Pereira Júnior. Bom dia, senhoras e senhores. Eu vou apresentar aqui os resultados de teste da nossa plataforma que a gente montou na semana passada e está disponível aqui para vocês, que vocês podem visitar depois das apresentações. Aqui também vai ter um tempo para visita. Então, inicialmente, qual foi o objetivo dessa apresentação? A gente vai mostrar e discutir as questões relacionadas à sincronização e também os ensaios individuais e da cadeia já com a interoperabilidade. Então, inicialmente foi feito só num fabricante, depois no outro fabricante, e depois a gente colocou os equipamentos para interoperar e verificando os resultados. Então, nós vamos verificar aqui os resultados de teste. Em termos de motivações, quais seriam as motivações aí que levam a gente escolher a 1850? Por exemplo, uma das motivações é quanto à expansão. Se você precisa de um sinal a mais, por exemplo, no método tradicional, no cabeamento rígido, você precisa passar uma nova binária. Então, para isso, você precisa passar um novo cabo para que chegue num outro IED para fazer uma lógica. No caso, trabalhando com 1850, com mensagens GUSE, basta você fazer uma configuração. Numa nova configuração, o cabo de rede já vai levar esse sinal GUSE que você não teria. Isso é uma das motivações para utilizar o 1850. Outras motivações vêm da simplicidade do cabeamento. Vai ser um cabeamento de rede, que vai levar múltiplos sinais. No caso do barramento de processo, um cabo vai poder levar ali, por exemplo, que vem do Amerjunte, vai levar 3 correntes de fase mais a corrente de neutro, 3 tensões de fase mais a tensão de neutro, e nós vamos substituir muitos cabos por isso. E essa condição de substituição de cabo, de cobre por fibra ótica, também vai nos levar à condição de uma economia. E ninguém aqui vai querer rasgar dinheiro. Então, uma das motivações também da 1850 não é só porque é bonitinho, mas sim porque ela tende a ser mais econômica. Outra motivação que também foi falada aqui é em relação à segurança. Uma vez em relação aos testes e também em relação aos transformadores de corrente. Em relação aos testes, uma vez que você trabalha ali no ambiente da 1850, você não está lidando com energia, você não está lidando com o potencial de um dano físico, porque você está lidando apenas com informações, são sinais, bits na rede, você está lidando com cabos de rede. Então isso é uma condição de segurança para aquela pessoa que está fazendo, por exemplo, aquela operação, aquele teste, que vai injetar, por exemplo, sinais de simple value. Você está trabalhando apenas com sinais de informação e não energia física. Isso é uma condição em relação à segurança. Outra condição em relação à segurança, nós temos em relação, que até já foi dito aqui pelo Sérgio Zimat, em relação ao TC. O TC ótico não tem essa condição. Nós temos o TC tradicional, tá igual uma bomba atômica, aí, como diz, até o CEPEL já está pesquisando em relação aos motivos que tem acontecido. E aqui nós temos o nosso, por exemplo, o nosso TC ótico. O nosso TC ótico, olha lá, aí chegou o dono dele, olha lá, o Sérgio vai gostar, o TC ótico é, joinha. Ele não vai explodir, então, ponto para ele. Então, essas são algumas das nossas motivações para escolher a IEC 1850. Em relação à importância dos testes, por que é importante testar? Porque é uma tecnologia nova, porque é uma tecnologia que a gente tem que garantir a interoperabilidade entre fabricantes distintos. Então, isso a gente precisa que os testes sejam feitos e testes diferentes do que a gente já costumava fazer. Então, essas novas tecnologias, merge units, switches, isso tudo começou a entrar na nossa cadeia. Então, por exemplo, uma proteção
no barramento de processo, ela fica, por exemplo, se ela não tiver em HSR, tiver com switch, ela fica dependendo do switch. Então o switch começa a fazer parte da nossa proteção. O switch e todo o cabeamento físico, no sentido das fibras óticas, dos cabos de rede, eles passam a fazer parte do nosso sistema, uma vez que as funções de proteção passam a ser até distribuídas. Ele pode ser processado um pedaço num lugar, mandar um uso para outro, para tomar decisão e etc. Então é muito importante que os novos testes sejam feitos dessa maneira, levando em conta switch, sincronização e tudo mais. Então, com esses novos desafios, surgem o quê? Novos métodos e novas ferramentas para teste. Então, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Então, como a gente já falou aqui também, em relação ao Travador, o grupo P553, que eu fiz parte como membro brasileiro, o que a gente teve ali de alguns aspectos que são interessantes? A questão de teste de formato de frame e a questão de teste de erro de digitalização são interessantes. E o que a gente levou aqui, por exemplo, para a realização desse teste? Então a gente fez um teste aqui inicialmente, injetando as condições analógicas e medindo aqui na Merge Unit. Então foi injetado aqui usando o software manual, o software da caixa de teste da Comprove. No caso, ele já tem até um artifício bem interessante, porque era um disjuntor e meio, ele pode já somar os nós. Então eu tenho aqui nó 1, nó 2 e nó 3, que é a soma dos nós, e ele já distribui injetando nas 6 correntes, 3 correntes de um nó e 3 correntes do outro, o valor colocado aqui na proporcionalidade que é estabelecida, já parametrizada no software. Então foi colocado aqui, por exemplo, 1 ampere, 297 aqui 298 kV, e aqui a gente lê também os 1000 amperes primário e 297. Isso aqui foi o primeiro teste para ver, está operando, não está operando, vamos injetar ali e ver se está lendo. As ferramentas utilizadas para o teste, eu vou ser bem compacto nessa parte para que não fique muito extenso e não fique com cunho de nenhuma propaganda. O que é importante nessas apresentações são os resultados de teste. Então, as ferramentas utilizadas foram a família 7012-6710, o software PS Simul, o software Simuguse e o Multim Sample Velo. Então, aqui são os equipamentos hardware, o PS Simul nós vamos falar no próximo slide. O Simuguse ele trabalha com mensagens GUSE, tanto envio e recebimento, e o Multim Sample Velo aqui trabalha também recebendo como se fosse um multímetro antigo analógico, ele já recebe o Sample Velo da rede para tratar. E o PS Simul. O PS Simul ele é um software com potencial muito grande, porque ele permite modelar todo o sistema de potência, onde você vai colocar os seus transformadores, TCs, TPs, linhas, cargas, fontes, geradores, todas as condições do seu sistema elétrico, e ali você vai conseguir criar e realizar manobras, faltas, e com esses transitórios ele já interfaceia diretamente com o hardware, podendo injetar esses valores na forma de sample velo ou injetar também na forma de analógica, podendo injetar, por exemplo, status do disjuntor na forma binária ou também na forma GUSE e recebendo também o GUSE e o sample velo. Ele começou o desenvolvimento em 2009, trata de transitórios eletromagnéticos e eletromecânicos. Por assim dizer, ele tem a mesma funcionalidade que o ATP faz, só que ele tem várias vantagens em relação ao ATP. Ele é mais fácil, é mais didático, é mais amigável, já tem muitos blocos que o ATP, por exemplo, não tem. Então você já pega um bloco e já faz uma programação gráfica sem a necessidade de criar um código e modelo models e tudo mais. Se alguém tiver mais interesse, depois a gente está à disposição. Ele trabalha com integração trapezoidal, trabalha com abas de draft e runtime, a conexão direta com hardware, e ele também trabalha em malha fechada. Ele tem um método interativo que ele já faz a malha fechada pegando a resposta do IED e já levando isso para o nosso sistema. Ele também permite, uma coisa bem interessante para esses testes, já realizar a forma do resultado da forma estatística. Então ele permite resultados, por exemplo, gráfico de barra, de pizza, linear, isso de forma automatizada. Então todos os nossos testes foram realizados da maneira estatística, para pegar a máxima, média e mínima com vários resultados. Isso de forma automática ele já tira para a gente sem ter que ter uma ferramenta externa, jogar no Excel e tudo mais. O próprio software já permite isso. Mas a gente fez de uma forma bem fácil, vocês não precisam ficar aí com nenhuma preocupação, que é tudo bem tranquilo. Então aqui tem o nosso sistema. Aqui a imagem do sistema, que até tem no folder e tudo mais, que estava aqui, o nosso caso é a proteção da linha, como já foi apresentado a proteção do tráfego. Aqui o mesmo modelo
no software de simulação de transitórios. Então temos uma fonte aqui, o disjuntor, um TC, outro disjuntor, com o disjuntor e meio, o outro TC, chegando aqui na nossa linha que está sendo protegida. Essa linha foi protegida com relés da GE e com relés da CEL. Nós operamos os dois em paralelo, injetando a mesma corrente nos dois, injetando a mesma tensão nos dois, trabalhando com disjuntor e meio. Então, inicialmente, a gente vai apresentar os testes individuais. Então, a cadeia no ecossistema, assim comentado, daquele mesmo fabricante. Então, é merge unit daquele fabricante com IED daquele fabricante, o que já era mais esperado de ser a forma mais fácil de acontecer, porque está falando dentro do mesmo fabricante. Então, a gente não tinha aí ainda o desafio da interoperabilidade, era só configurar entre eles mesmos que iria funcionar. Inicialmente, foi feito aqui no rack da CEL. Ele tinha 3 equipamentos que recebiam analógico, o Axiom, um relé 421 direto aqui no analógico e a Merge Unit. O Axiom envia a informação aqui para um relé 421, a Merge Unit envia sample value para um relé 421 que recebe sample value. Esse sample value é processado pelo relé e é enviado um GUSI para que a Merge Unit, ela sim, envie o trip físico para esse nosso barramento de trip que chega no equipamento de teste. Então, esse equipamento, ele mede o analógico, passa o sample value para cá. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o processamento de 2 milissegundos, aqui temos 3 milissegundos para envio do sample value, processamento aqui, envio do GUSI 3 milissegundos, até 3 milissegundos com a condição da norma, e aqui o novo processamento de 2 milissegundos para injetar aqui no trip. Então, fizemos vários testes, todos estatísticos, levando essas considerações, e podemos comparar aqui esses sinais aqui com foco para responder o quê? O que o pessoal vai ali e nos pergunta, o que o pessoal nos procura no coffee break perguntar. E aí, deu certo? Funcionou? Está confiável? É isso que a gente quer passar aqui, a impressão que a gente teve para vocês. Então, aqui é a falta que foi simulada, no caso foi uma falta trifase, a condição de pré-falta, fundamento aqui da nossa tensão, subiu aqui a corrente de um lado, a corrente do outro lado, disjuntor e meio, e aqui a gente já tem os sinais analógicos, a gente vai dar um zoom aqui para a gente poder enxergar melhor. Então a gente tem aqui o relé CEL analógico, o 421, aqui o CEL MU, que seria o trip da MU no final de toda a cadeia, aqui o CEL Axiom, que é o que passa pelo Axiom, e aqui o CEL GUSI, que é o GUSI enviado para a MU dar o trip do contato físico. Então vamos fazer uma comparação aí quanto a esses sinais. Então aqui o que já foi comentado. Então, primeiramente, vamos fazer a avaliação de comparação de tempo entre ali a MU e o analógico. Então nós temos aqui entre a MU e o analógico um tempo médio aqui de 7 milissegundos. E o que contempla esse teste? E o que contempla esse tempo? Que a gente falou, tem processamento da MU, 2 milissegundos, depois o envio do sample value, mais 3 milissegundos, depois volta o GUSI para SMU, 3 milissegundos, e um novo processamento da MU, 2 milissegundos. Então esse tempo deveria ficar até 10 milissegundos. Depois, uma nova comparação de tempo entre o analógico, que chega direto no relé, e a solução usando o Axiom. Nós temos aqui um tempo médio aqui de 1,79 milissegundos nessa comparação. Depois a outra comparação entre a diferença do tempo do GUSI e o trip da Merge Unit. Nós temos aqui 2,9 milissegundos. E a gente fez por último também o teste de transfer time. O que seria o teste de transfer time? A norma indica que o teste de transfer time é o momento em que a função libera a informação para o processador de comunicação, somado isso ao tempo de transferência na rede, e somado isso para o outro processador de comunicação receber a informação e disponibilizar para a função. Então, esse tempo, por norma, deve ser abaixo de 3 milissegundos. Foi feito aqui também com esse IED, tivemos aqui o transfer time, um tempo médio aqui de perto de 500 microsegundos, 4,9 aqui, 490 milissegundos. Depois, a próxima cadeia nossa que foi testada, que foi os relés do fabricante GE, e nós utilizamos para ele o R, que foi o que estava disponível aqui. Injetamos o analógico na Merge Unit, Reason GE MU320.
esse sinal saiu sample value, que chegou na plataforma UR. Essa plataforma UR enviou o GUSE. Esse GUSE foi monitorado tanto na mala quanto foi injetado para cá, e depois o trip final aqui de contato. E a gente pôde também fazer algumas comparações aí em relação a esse nosso sistema. No caso, não tinha montado um relé analógico aqui, era montado, os sistemas da GE estavam todos digitais, tinha entrada já de sample value. Então aqui também o sistema que foi injetado, condição nominal, afundamento da tensão, falta, mostrando a falta na corrente, e aqui os nossos sinais. O que a gente tem aqui disponível? Vamos dar um zoom para a gente verificar. Então nós temos aqui o trip da MU, que é o trip final, e o envio do GUSE aqui da GE, para que a MU dê o trip. Então nós temos aqui o tempo médio de 3,35 milissegundos para receber o GUSE e dar o trip na MU. E aqui também o transfer time, que a gente já explicou, que é o tempo de transferência da rede, mais o processamento na comunicação do IED e mais o processamento da comunicação do outro IED. Tivemos aqui, em média, aqui 0,92 milissegundos. Agora passamos o que? Para a interoperabilidade, que é o que? Misturar os fabricantes. Nós fizemos um lado que seria a interoperabilidade direta, que a gente chamou. Então, analógico injetado na MU da GE. A MU da GE envia o sample value para o IED da CEL. Esse IED da CEL retorna o GUSE, que está sendo monitorado pelo equipamento de teste também, e dali dá o trip. Então, nesse caso, a gente já está fazendo o quê? Fabricantes distintos conversando entre si. Então, esse cara tem que ler GUSE, tem que ler o arquivo SL ser configurado, esse cara tem que ler sample value. Então, nós temos em dois caminhos, tanto a ida quanto a volta, essa condição de interoperabilidade colocada aqui. E agora nós vamos ver a prova, como é que foram os resultados. Então, nós tínhamos aqui, ó, o GUSE do relé CEL, que é esse GUSE que está sendo enviado, em relação ao trip aqui da Merge Unit da GE. Nós tivemos aqui vários testes, esse aqui é cada um dos testes aqui, ó, você pode ver a variação. Tivemos uma média aqui de 3,29 milissegundos entre o GUSE e o trip físico da Merge Unit, que é o que vai comandar a bobina do disjuntor. E aqui também a condição do transfer time, que deu aí 0,68 milissegundos, um valor bem abaixo aí também. Agora a gente passou para outra interoperabilidade, que é a interoperabilidade invertida. Antes a gente pegava da MU da GE, jogava para o IED da CEL. Agora vamos inverter. Nós vamos pegar, injetar o analógico na MU da CEL, e essa MU da CEL vai jogar o sample value para o IED da GE. Então, configurou-se agora esse IED para receber esse sample value através do software Enervista, e aqui o GUSE através do software Architecture Accelerator, para que o GUSE seja recebido pela MU 401, e essa sim deu o trip aqui, que é o trip final. E vamos também verificar o comportamento, como é que foram feito isso. Então também foram injetadas várias condições de falta aqui, e a gente tem aqui os tempos, um tempo médio de 3,38 milissegundos entre o GUSE da GE e o trip da MU. E aqui também o nosso transfer time, que foi bem próximo também, bem parecido aqui, 0,93 milissegundos, bem abaixo aí dos 3 milissegundos que teria aí para a norma. E aqui a interoperabilidade completa. O que significa? É a soma dos dois. A gente tem os analógicos injetando em cada uma dos MUs dos fabricantes diferentes, e esses MUs injetando sample value, cada um no IED do outro fabricante. Retornando o GUSE, também sendo monitorado aqui no equipamento de teste. Aqui o trip final, que é o trip de abertura de disjuntor, e aqui também o trip final de abertura de disjuntor. Então aí a gente tem o que? A nossa cadeia completa, que é exatamente o que está montado ali. Eles estão recebendo invertido dessa maneira. Se vocês depois, a gente vai ter um tempo determinado para isso, se vocês quiserem verificar ali o comportamento e como é que está funcionando, a gente está à disposição. Então, dessa maneira, a gente tem um fabricante comunicando com o outro, tanto em sample value quanto em GUSE, tanto em sample value quanto em GUSE, que é o máximo aí de interoperabilidade que a norma permite. Aqui a gente tem alguns resultados quanto a isso. Vou dar um zoom aqui. Então,
misturando GE e céu e céu e GE, nós temos aqui os tempos, 17 milissegundos de atuação de distância, 19 milissegundos de atuação de distância, que é um tempo bem rápido aí. Em cima disso, a gente tirou os relatórios de teste já customizados com a logo do fabricante e tudo mais, para que a gente possa disponibilizar. E agora falar um pouco para vocês do modo teste simulação, que também a gente realizou, no caso, no Simulation Beat, que o equipamento já permite. Que a gente tem a nossa realidade. A gente tem a nossa realidade, que é o nosso bloco aqui de teste, de aferição. E quando a gente se depara com essa condição aqui, muita gente da plateia fica assim, meio que, e agora? Como é que eu faço? Um pouco, eu diria assim, estranho, não? Então a gente tem que se adequar a essa nova realidade, que é o que a gente vai encontrar por aí. Não adianta, essa vai ser a tecnologia que vem sendo instalada e a gente não pode fugir, por mais que a gente faça essa cara. Então, em cima disso, a gente tem que trabalhar com o modo de simulação, que vai permitir o quê? Que se faça os testes físicos sem derrubar o nosso sistema, sem abrir o nosso disjuntor. É isso que a gente quer, que é isso que a gente fazia no método clássico, quando a gente bypassa ali na chave de aferição, evitando trips indevidos. Então, em cima disso, a gente fala do uso intensivo do Simulation Beat e a interação com o IED, substituindo então essas chaves de teste físico e a interação dos IEDs e ferramentas de teste nesses modos, tanto o modo teste e simulação, que já foi muito tratado aqui. Então nós vamos nas condições aqui dos resultados. As características dos equipamentos de ensaio devem ter, permitir esse modo simulação, esse modo teste, que é uma condição. O modo simulação é específica do equipamento de teste, os IEDs e tudo mais não trabalham, digamos assim, injetando o sample value ou GUS no modo simulação. Permitir o envio de sample value sem necessidade de analógicos envolvidos também, a possibilidade de publicar e subscrever GUS e sample value, e o intercâmbio dos arquivos SCL. Pessoal, o intercâmbio dos arquivos SCL é fundamental, porque é neles que vão estar as configurações que a gente vai levar de um fabricante para o outro. Como é que configurou lá o GE da CEL para ele receber? Pegou o seu arquivo SCL da CEL, colocou, importou no software da GE para ser configurado. A mesma coisa ao contrário. Como é que se configurou o ED da CEL para receber o da GE? Exportou o seu arquivo SCL, então fica lá, pendrive para lá, pendrive para cá. Então tudo isso tem que estar muito bem resolvido, muito bem documentado antes do comissionamento, para que esses arquivos já estejam disponíveis. Então aqui no modo simulação, como é que foi o resultado? A gente tinha aqui a merge unit da GE, o relé da CEL, recebendo aqui esse sample value, e foi injetado aqui, junto com isso, o sample value simulado. Então, esse ED, ele recebia dois sample value. Esse aqui, que seria o normal, o tradicional, e esse aqui, que ele leva um bit a mais, só para falar assim, ó, esse bit é simulado, 1. E o relé foi colocado em modo simulação. Uma vez colocado esse modo simulação, ele vai desconsiderar esse sample value, ele vai deixar de ouvir isso e vai começar a ouvir o quê? Só o simulado. Então, tá aqui o Simulated Mode On, e aqui, esse aqui é a interface de configuração do envio aqui de sample value do equipamento de teste, que ele também permite aqui trabalhar aqui com Simulation Beat marcado. Uma vez marcado, ele vai enviar as mensagens dessa maneira. Ele pode ser colocado por stream ou uma configuração geral. Outro teste que foi feito e os resultados foram todos ok. Outro teste que foi feito foi a questão de perda de sincronismo, que parece que vai ser tratado aí também. Então, a gente tinha o PTP chegando em todo mundo, o analógico aqui no disjuntor e meio do sample value, aqui o GUS chegando, e o que foi colocado? Foi colocado uma falha aqui nesse PTP, abriu esse PTP, passou a não receber esse ED, não recebeu o PTP. E o que a gente tem que ver, o que a gente deve levar isso em consideração? A norma, essa aqui é uma figura já extraída da norma, ela já fala aqui, ó, se o sample sync, que é uma informação, uma flag que está dentro da mensagem de sample value, ele vai carregar a informação de sincronismo. E ele é um byte, vai variar de 0 até 255. Em hexa ou depois em decimal você pode converter. Se o valor é 0, ele não está sincronizado. Se o valor é 1, ele está sincronizado localmente. Então não é uma sincronização global. Se o valor é 2, sincronização global.
E se o valor é de 5 a 254, ele é uma sincronização local, mas ele leva em conta qual é a precisão do seu clock. Então, com essa precisão do clock que ele vai levar, você vai poder ver se o escorregamento dele está grande ou não. Então, essa condição aqui. Então, com esse teste, a gente verificou aqui que teríamos um número 7, então ele estaria aqui entre 5 e 254, ou seja, ele é local, com a precisão aqui de 100 nanosegundos. E o que não foi tirado aqui, o PTP chegando, ele manteve os SampSync, que é a amostragem sincronizada, em 2, que é global. Então, quando tirou apenas de um dos IEDs, aquele IED indicou, e os outros IEDs permaneceram confiáveis e permaneceram mandando a informação correta como 2. Conclusões aí, pessoal. O que a gente tem de conclusões em relação aos testes? A interoperabilidade foi alcançada, como vocês puderam ver ali, está tudo funcionando. Comparamos aí o sistema tradicional analógico com o nosso sistema digital, que é o Sample Value mais GUSE. Teve o desempenho mantido dentro das condições da norma e manteve-se o desempenho com a interoperabilidade, inclusive cruzada, os tempos ficaram bons, tudo dentro do recomendado. A importância de definição do projeto, isso é uma condição que eu acho que vocês já sabem, é muito importante esse projeto já estar definido desde o começo para evitar problemas. A mantenibilidade também, que já foi destacada. A necessidade de capacitação e treinamento contínuo, porque é uma nova tecnologia, a gente precisa ter esse conhecimento para quê? Para ajudar os desenvolvedores, questionar, inclusive requisitar, porque senão a gente passa a requisitar condições que a gente não sabe avaliar, que a gente não sabe como realmente funciona, e uma vez comissionada a subestação, depois aquelas pessoas vão ficar com aquele problema ali, porque não sabem mexer numa eventual alteração, manutenção e tudo mais. Então o treinamento é de suma importância. A segurança e confiabilidade, como foram alguns destaques que a gente falou, dos benefícios do barramento de processo de 1850. Eu gostaria de agradecer o CEPEL pelo evento, a ONS também, que organizaram o evento, ao SIGRE, é claro, e a todos os participantes aí envolvidos aí nos testes, que foi uma semana bem produtiva, a gente pôde trocar bastante ideia, informação aí, eu acho que foi bom para todo mundo. E no mais é isso, agradecer a todos vocês aí, pessoal. Obrigado.